Em Mateus capítulo 23, Jesus ele está conversando com a multidão e conversando com os seus discípulos. E ali também há a presença dos escribas e dos fariseus, de mestres daquela época. E Jesus ele começa a aconselhar os seus discípulos. Ele orienta eles. Ele descreve ali as características de pessoas que são religiosas, de pessoas que se escondem atrás da religião, de pessoas que têm aparência, de pessoas que parecem realmente que são cristãos verdadeiros, mas na verdade eles não são. O propósito desse vídeo não é dizer que você é um fariseu, que você é um hipócrita. O propósito desse vídeo é que cada um de nós venha refletir sobre nós mesmos. É que cada um de nós venha pensar e ver e examinar a nós mesmos se alguma dessas características que Jesus aborda não está na nossa vida. O propósito do vídeo é fazer você e eu refletir, pensar realmente sobre o que nós temos feito, analisando as palavras de Jesus Cristo. Jesus, ele é um sermão duro que ele trata. E são palavras duras que, se ditas no dia de hoje, com certeza feriria o ego de muitos desses religiosos da nossa época, como foi na época de Jesus Cristo. Nós podemos entender esse capítulo 23 da seguinte forma. Do versículo 1 ao versículo de número 3, Jesus ele vai falar sobre a hipocrisia destes mestres, destes escribas e desses fariseus. O versículo de número 4, Jesus vai falar que eles criavam regras, eles colocavam ordens, ou como Jesus diz, eles colocavam peso que Deus não colocou. Eles criavam regras que Deus não havia criado. Eles colocavam leis e normas que Deus não havia posto sobre o povo. Estavam colocando um peso, atando um peso que não foi Deus que assim colocou. Nós vamos entender isso conforme o estudo. No versículo 5, nós vemos esses homens buscando reconhecimento por tudo o que fazem. Então veja essa separação, essa divisão. No versículo 1 ao 3, nós vemos a hipocrisia desses homens. No versículo número 4, nós vemos que eles criaram regras, normas que Deus não quer, que Deus não está criando, que Deus não está fundamentando na sua palavra. No versículo 5, eles buscam reconhecimento por tudo o que fazem. Do versículo 6, eles buscam exaltação. Do versículo 6 ao 12, eles buscam exaltação. Eles buscam para si mesmo toda a glória, toda a honra, toda a majestade. Eles buscam ser bajulados e elogiados. Então nós temos essa divisão. Versículo 1 ao 3, hipocrisia. Por quê? Porque ensinavam e não viviam. Versículo 4, nós temos que eles colocavam regras que Deus não colocou. Versículo 5, eles buscavam ser reconhecidos por tudo o que faziam. E versículo 6 ao 12, eles buscavam a exaltação de si mesmos. Versículo 13 até o versículo de número 36, Jesus ele vai pronunciar 8 ais contra esses mestres, contra esses fariseus. O interessante é que do versículo 1 ao 6, Jesus ele está falando não diretamente para os fariseus e os escribas, eles estão lá ouvindo também, mas ele está falando diretamente para a multidão, falando a eles: olha, vocês observem o que eles estão ensinando, cuidado com eles, cuidado com esses homens, cuidado com esse pessoal que faz essas coisas que estão aqui descritas do versículo 1 ao 12. No versículo 13 ao versículo de número 36, quando Jesus pronuncia os 8 ais, ele então fala diretamente para os mestres. Ele muda a direção do seu sermão e ele diretamente fala para eles dizendo: ai de vós, ai de vós, ai de vós. 8 vezes ele adverte a eles. Ele está então sendo mais duro ainda
agora diretamente com aqueles homens, dizendo: ai de vós que fazem isso, isso, isso e isso. 8 ais contra esses homens. Versículo 1, Jesus diz assim, versículo 1 e 3. Ele diz, nós temos a narrativa, versículo 1 ao 3. Então, falou Jesus à multidão e a seus discípulos, dizendo, veja o que Jesus está falando. Jesus está reunido com a multidão, com os seus discípulos, eles estão ali presentes dele, e ele então fala para eles, versículo 2. Na cadeira de Moisés, assentaram-se os escribas e os fariseus. Assim, tudo quanto vos disserem que não guardeis, guardais e fazei-o. Perdão, tudo que vos disserem que guardeis, guardai-o e fazei-o. Mas não façais conforme suas obras, porque dizem e não fazem. O que Jesus está falando aqui? Sobre a hipocrisia, que nada mais é você ensinar e não viver, pregar e não viver, é cobrar aquilo que você não cobra nem de si mesmo, é proibir aquilo que você não proíbe de você, é exigir de alguém, de outra pessoa, o que você não cobra de si mesmo, é você julgar errado o que os outros fazem, mas você não julga errado o que você faz de errado, é você ser intolerante com o erro do outro, mas você ser tolerante, muito tolerante com seus erros. É você condenar as práticas erradas dos outros, mas você não condenar as suas. É você rejeitar os erros dos outros, mas você aceita os seus como se fossem normais. Isso Jesus chama de hipocrisia, isso é ser hipócrita. Veja o que ele diz, versículo 2. Na cadeira de Moisés, assentaram-se os escribas e os fariseus. Havia na sinagoga uma cadeira que eles chamavam de a cadeira de Moisés. Havia essa cadeira. E quem sentava lá? Quem sentava lá, senão os escribas, os fariseus, os mestres, né? Eles tinham que estar em destaque, eles tinham que estar sentados na cadeira de Moisés. Eles eram os mestres, eles que iam ensinar, eles eram as autoridades. Então, eles tinham que estar sentados nessa cadeira, exclusiva para eles. Então, havia essa cadeira na sinagoga. Versículo 2. Na cadeira de Moisés, assentaram-se os escribas e os fariseus. Havia na sinagoga a cadeira de Moisés, e quem sentava nela? Os escribas e os fariseus. Então eles se sentavam para ensinar o povo a lei e os profetas, o Antigo Testamento. Olha o versículo 3. Jesus diz, assim, tudo quanto vos disserem que guardeis, guardai-o e fazei-o. Então Jesus está dizendo, olha, o que eles ensinam, obviamente que está na palavra, o que está na lei e nos profetas, façam, guardem os ensinos. Mas, olha o que Jesus vai falar agora. Não façais conforme suas obras. Por que Jesus diz para eles não fazerem conforme as obras deles? Por que Jesus diz, olha, o que eles ensinam, o que eles dizem para vocês, guardem e façam. Mas não façam conforme suas obras. Jesus diz, não sigam o testemunho deles. Por que será que Jesus fala isso? Por que Jesus diz para a multidão que eles ouvissem o que eles ensinam e guardem, mas não façam, não sigam o testemunho deles? Qual seria o problema? Jesus continua, mas não façam conforme suas obras, porque dizem e não fazem. Jesus diz, sigam e guardem o que eles ensinam, mas não imitem o testemunho deles, porque eles ensinam, eles pregam, eles orientam, mas eles não fazem. Hipocrisia é isso. É eu pregar e não viver. É eu ensinar e não fazer aquilo que eu ensino. Isso Jesus chama de hipocrisia. Hipocrisia. Será que nós não estamos vendo isso no nosso tempo? Hoje? Agora? 2020? Mestres se assentando nas cadeiras, dentro dos templos, autoridades, cheios de pose, ensinando, até corretamente, ensinando a palavra verdadeira, realmente, mas não estão vivendo. Pessoas que ensinam que dentro do templo são uma coisa, mas fora são outras.
Pessoas que ensinam o povo a fazer o certo, mas eles mesmos não fazem o certo. Pessoas cujo testemunho fora das quatro paredes do templo desprega o que eles ensinam dentro do templo. Há uma história muito antiga, e que você já deve ter ouvido, que é sobre havia um pastor numa igreja, e certa vez ele estava pregando, e o homem pregava muito bem, ensinou muito bem, falando de amor, falando de Deus, e o filho cutuca a mãe e diz: mãe, por que a gente não mora aqui na igreja? Porque o papai aqui é tão bom. Então será que nós não estamos assim? Dentro do templo, né, nós somos cristãos, carregamos a Bíblia, nos arrumamos, nos preparamos, mas quando saímos daqui, somos outra pessoa, duas faces, não é? Nós temos duas aparências, uma aparência dentro do templo é de um cristão piedoso, temente a Deus, e a outra aparência fora é de alguém que não vive, que prega, que não tem testemunho. Nós precisamos cuidar disso. São pessoas que dentro da igreja louvam a Deus, que adoram a Deus, que gritam, exaltado é o Senhor, que erguem as mãos para cima, que adoram ao Senhor Jesus Cristo, mas fora estão usando a mesma boca que disseram eu amo a Deus, odiando o seu irmão, falando mal do seu irmão, mentindo, tentando destruir a vida dos outros, que dá paz do Senhor para alguém, mas por dentro está querendo destruir aquela pessoa, está traindo aquela pessoa, está desejando o que não é seu. Que professa uma coisa, mas não vive, ensina uma coisa, mas não vive. Que senta ao lado do outro, parece um cristão, parece haver comunhão, mas na verdade ele não tem comunhão com ninguém, nem consigo mesmo, tampouco com Deus. É alguém que não suporta os outros, é alguém que participa dos grupos, que participa de tudo o que tem na igreja, de todas as atividades, que parece um homem e uma mulher cheio de Deus, de Espírito Santo, poderoso, mas na verdade é alguém vazio de Deus, porque não tem Deus, não tem o Espírito Santo. É alguém que ensina, mas não vive, é alguém cujo testemunho é totalmente contrário àquilo que professa ser, àquilo que professa crer verdadeiramente. E nós precisamos tomar esse cuidado. Será que nós não estamos nos tornando religiosos? Será que nós não somos assim? Estamos ensinando, mas não vivendo? Estamos cobrando aquilo que não cobramos de nós? Estamos condenando nos outros aquilo que nós não condenamos em nós, dizendo errado nas pessoas aquilo que para nós é certo? Nós precisamos parar e refletir sobre isso. No versículo 4, Jesus diz: pois atam fardos pesados e difíceis de levar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Veja só o que Jesus diz. Pois atam fardos pesados e difíceis de levar, e os põem sobre os ombros dos homens. E os põem sobre os ombros dos homens. É isso que eles estão fazendo. Atam fardos e pesados, difíceis de levar, e os põem sobre os ombros dos homens. Criam regras, ensinos, doutrinas, leis pesadas. Proíbem aquilo que Deus não proíbe. Colocam sobre o povo de Deus um peso. Jogam sobre os ombros dos homens, sobre a igreja de Cristo, um peso que Deus não colocou em ninguém. Proibindo o que Deus nunca proibiu. E Jesus diz mais: entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Nem com o dedo querem movê-los. Jesus está dizendo que eles estão colocando um peso que Deus não colocou. Eles estão colocando regras que Deus não colocou em ninguém, que Deus não colocou, criando normas e regras que Deus nunca mandou colocar para ninguém, nunca. Mas eles estão tratando como se fosse colocado por Deus. Não pode isso, não pode aquilo, isso, outro, e aquilo outro. E a pergunta é, onde na Bíblia Deus está proibindo essas coisas? Onde Deus está colocando que tem que fazer isso ou não fazer aquilo? Nós temos vários exemplos dessas regras absurdas, dessas leis absurdas, desses pesos absurdos que são colocados sobre a igreja, mas que não tem fundamento bíblico nenhum. Deus não está pedindo que não faça isso. Ele não está mandando que faça aquilo. São pesos, fardos que são colocados
pelos mestres sobre o povo de Deus. Mas o interessante é que, além deles colocarem fardos que Deus nunca colocou sobre os homens, olha o que Jesus diz no final do versículo 4. Eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Nós não precisamos pensar muito para nós vermos regras que foram criadas e que não têm base bíblica nenhuma. E que você fica se perguntando, por que estão proibindo isso? E aí nós colocamos até aquela velha frase, né? Isso não tem nada a ver. Realmente, não tem nada a ver porque não está proibido na Bíblia. Não tem versículo nenhum. E, gente, tudo que eu falar, se não tiver base bíblica, não serve. O que eu penso não serve. O que eu digo não serve, tá? Você tem sempre que acompanhar os ensinamentos bíblicos. Agora mesmo você tem que estar acompanhando com a Bíblia, que é para você ver e conferir mesmo se o que eu estou ensinando aqui é a palavra de Deus ou é só meu pensamento. Se for só o meu pensamento, você não tem obrigação nenhuma em seguir. Jogue no lixo a minha opinião, o que eu penso, o que eu deixo de pensar. Você tem que acreditar nessa palavra. O que está escrito aqui é que é a verdade. O que eu falo, se não for a palavra, não serve para nada, a não ser para jogar no lixo. Assim como essas leis que são criadas também, leis que são abusivas, fardos que Deus não colocou, jogue no lixo também porque não serve para nada. Apenas para dificultar a vida das pessoas, apenas para dificultar a caminhada das pessoas. É só para isso que serve, porque não serve para outra coisa. Para santificar, não serve. Não serve. Vamos citar alguns exemplos? Vamos aqui. Vamos citar alguns exemplos aqui de muitas leis aí que são criadas e de fardos que estão sendo atados e jogados sobre os homens. Proibir tipos de roupas, como se fosse pecado usar aqueles tipos de roupas. Eu estou falando do seguinte, irmãos, vamos ser sinceros, se a gente entra num acordo, gente, vamos usar esse padrão aqui, para ficar mais legal, mais todo mundo padronizado, é uma coisa. Mas tratar esses tipos de vestes como se elas fossem cristianismo, e dizer que se usar bermuda, camiseta, se cortar o cabelo, se usar maquiagem, se fizer é pecado, gente, isso é brincadeira. Para não dizer outra coisa, né? Isso não tem fundamento bíblico. Não tem. Se tiver, você pode deixar aqui abaixo dos comentários e você diga, Evandro, está aqui a base bíblica que você está mentindo, o que você falou aí está errado, você é livre para você falar. Você pode falar, você pode comentar o que você pensa aí, não tem problema nenhum. Agora venha com base bíblica, por favor, senão eu vou ler seu comentário, vou respeitar a sua opinião, mas vai ser só a sua opinião. Desculpa, não serve, não tem base bíblica, para mim, não serve, não serve. Então, a questão é, se nós vamos criar, vamos padronizar, ok, bonito, legal. Mas dizer que se não usar assim, está pecando, isso é loucura, gente. Isso não tem fundamento bíblico. Isso nem é doutrina. É doutrina de homens. E Jesus disse que teriam muitas doutrinas nos últimos tempos, doutrinas de homens, de espíritos enganadores, mas não é doutrina bíblica. Usar bermuda, calça comprida, vestido, o que nós temos? Um limite do que usar, como usar, no local que vai usar é diferente, né? Eu vou estar gravando um vídeo sobre essa questão particular de roupas mais à frente. Vamos voltar para o texto aqui para a gente não sair muito. Embora esteja dentro desse versículo de número 4, os fardos pesados, né? Proibindo o que Deus nunca proibiu, colocando no povo aquilo que só vai dificultar mesmo a vida das pessoas e que para nada serve. Para nada serve. Se servisse, Deus teria colocado aqui. Não colocou, não serve. Como eu disse, comente aí abaixo, fale o que você pensa e coloque um versículo bíblico, porque senão a sua opinião vai ser só a sua opinião, só o seu achismo, tá bom? Mas vamos à frente aqui no versículo 5, o que Jesus diz. Ele vai falar agora sobre o que esses homens estavam fazendo. Tudo o que eles faziam era para chamar a atenção para eles. Tudo. Tudo era para chamar a atenção para eles. Enquanto no versículo 4 eles colocavam pesos para o povo e eles nem com o dedo queriam carregar, ou seja, eles mesmos não seguiam aquilo, proíbe dos de fora e permite dos de dentro de casa, proíbe dos outros, mas eles mesmos fazem. Aqui no versículo 5, todas as suas obras. Olha o que Jesus diz aqui. Mas fazem todas as suas obras para serem vistos pelos homens. Você está vendo o que eles estão fazendo aqui? É um versículo muito atual, né?
Eles buscavam a aprovação dos homens, mas todas, quais obras? Todas as suas obras, tudo que eles faziam, qual era o motivo? Será que era agradar a Deus? Será que o motivo era louvar a Deus? Será que o motivo era glorificar a Deus, era exaltar a Deus, era levar o homem a Deus? Não. Tudo o que eles faziam, Jesus diz, mas fazem todas as suas obras para serem vistos pelos homens. Tudo o que eles faziam podia ser coisa boa, podia ser algo justo, algo digno de você olhar e realmente isso é uma atitude, de alguém que realmente segue a Jesus, segue a Deus, não é? Mas tudo isso era só para chamar a atenção, era só para serem vistos. Jesus diz, Jesus é muito enfático, gente, nisso aqui, olha, mas fazem todas as suas obras, olha a finalidade, olha o objetivo, para serem vistos pelos homens. O que a religião faz? Tudo o que um religioso faz, o que um fariseu fazia era para chamar a atenção para si. Era para chamar a atenção para si. Tudo era para se mostrar, era para que as pessoas olhassem, vissem e dissessem, nossa, que homem cheio de Deus, que verdadeiro cristão, que mestre da lei, que homem poderoso na presença de Deus. Era para isso que eles faziam. Mas todas as suas obras eles fazem para serem vistos pelos homens. Todas as suas obras. Tudo o que fazem. Eu gosto de repetir que é para você gravar bem, tá bom? Tudo o que fazem era para serem vistos pelos homens. Tudo. E eles iam além disso. O versículo continua e Jesus diz bem assim: eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens, e eles fazem os seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Bem longas. Então eles faziam de tudo para chamar a atenção do povo. Tudo que eles podiam fazer para que os olhares fossem para eles, tudo que eles podiam fazer para que o foco fosse eles e não Jesus, eles fariam. O que é? Está falando de filactério, né? Eles fazem seus filactérios. O que é filactério? O que era um filactério? O que é isso? Filactério era um cachinho de couro, né? Que é esse filactério que ele coloca aqui, um cachinho de couro com versículos do Antigo Testamento, da lei, dos profetas. Isso era o filactério. O filactério era isso, um cachinho de couro enrolado, e ali eles colocavam ou na mão, né, ou na testa, para ficar claro que, nossa, que homem poderoso, esse homem é muito religioso, isso é um homem cheio de Deus, né? É um homem cheio de Deus. O que é um filactério? Filactério era um cachinho de couro, né, que era enrolado e colocado na mão direita e sob a testa também, não é? Essa referência é de Deuteronômio. Nós vamos voltar aqui para Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 6, versículo 8. Veja só o que Moisés diz. E as atará, falando sobre a lei, a palavra de Deus, não é? Ele diz, e as atará como um sinal em tua mão, e elas estarão como um lembrete ante os teus olhos. Então, a partir dessa passagem, eles colocavam filactério, aqueles cachinhos de couro enrolados nas mãos e nas testas, né? Para dizer, ó, que é o que Moisés mandou, atarar na tua mão e sobre teus olhos, né? Na tua testa. Quando Moisés fala isso aqui, não está falando nesse sentido. Quando fala nas mãos, é as suas obras, o que você faz. E quando fala sobre seus olhos, não é sobre sua testa, mas sua mente. Então a sua mente, o seu pensamento e suas mãos, as suas obras, tem que ser de acordo com a palavra, não é? Então tudo que você faz e o que você pensa, tá? É esse o sentido que Moisés está falando aqui. Você vê como uma interpretação errada põe tudo a perder? É que eles colocavam os filactérios, os cachinhos de couro nas mãos, não é? E colocavam sobre a testa aqui, aquela fita, uma espécie de bandana aqui, e aí... pronto, fazia o que Moisés estava falando. Não era isso que Moisés estava falando.
e atarás sobre tuas mãos, é sobre o que você faz. Mão é serviço, é obra. E sobre teus olhos aqui, na testa, é dentro, é seu pensamento. Seu pensamento e suas obras devem ser sempre dirigidos e coordenados pelos ensinos de Deus. É isso que Moisés está falando. E aí eles usavam os filactérios, esses rolinhos, e todo mundo que olhava via, né, nas mãos deles, na testa aqui, aquela faixa com filactérios, e bem grande até que eles colocavam. Isso é um homem de Deus, isso é um homem cheio de Deus, é um homem poderoso. Nossa, que homem exemplar. Tudo para chamar a atenção para eles, tudo para chamar a atenção para eles. Eles, além de fazer os filactérios, eles também alargavam, né, as franjas das suas vestes, deixavam bem longas, né, as franjas de suas vestes. Tudo para quê? Para chamar a atenção das pessoas. Tudo para que todo mundo olhasse e dissesse: é um homem de Deus, isso é um profeta, isso é realmente é um enviado de Deus, né? Nos termos de hoje, é um abençoado, né? A franja que eles colocavam era as suas vestes, né? Bem longa, e aqui colocava a franja aqui e deixava tudo bem à mostra, sabe? Aquela roupa bem bonita. Tudo para quê? Para que alguém olhasse e disse: olha, que filactério bonito que ele está usando. E as franjas de suas vestes está bem comprida. Que homem cheio de Deus. Agora você imagine alguém andando com essa aparência toda. É destaque em qualquer lugar. Alguém olha e diz: olha, está passando um homem de Deus aqui. Gente, vamos se curvar aí, porque isso é um mestre, né? Isso é um poderoso que está passando aqui, nós vamos nos curvar e reconhecer. Chamava atenção para eles, gente. Chamavam atenção para eles. E hoje é diferente? É diferente nos dias de hoje? É claro que não. Não é diferente nos dias de hoje. Eu não quero aqui generalizar, dizer que todos fazem o que eu vou falar agora, mas olha só, hoje praticamente é a mesma coisa. Ternos lindos e belos. Você vê alguém com terno, você fica: olha que homem cheio de Deus, todo bem arrumado, o sapato brilhando, um terno bem bonito, sabe, aparente, aquele tecido tão bom, sabe, tão aconchegante, tão confortável, esse tecido que esse terno é feito. Esse é um homem poderoso, olha o sapato dele. Esses acessórios hoje são considerados como marca e evidência de alguém que é cheio de Deus, de alguém que é poderoso, cheio do Espírito Santo, são essas coisas. Mas isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Terno fino, sapato brilhando, isso não é sinônimo de homem poderoso, né? E vamos colocar: quanto mais caro o terno, mais bonito o terno, mais unção. Tem até templos aí, eu não vou me referir a ninguém, mas você sabe que se não tiver um terno, não tiver uma gravata, você não prega. A unção, gente, a unção, né? O poder não está em um terno, não está em uma gravata. Põe o terno e a gravata no púlpito para pregar, não vai pregar nada. A unção não está num terno, não está em uma gravata, tá bom? Então tira essa ideia. Não é todo mundo que faz isso, tá? Mas a maioria usa esses acessórios simplesmente para se mostrar, para chegar em um local e todo mundo olha. Parece a noiva chegando num casamento. Todo mundo olha para trás quando vê o poderoso, o cheio de Deus chegando no culto. E na maioria chega atrasado, que é para todo mundo olhar mesmo, né? É assim que funciona. Além disso, além desses acessórios, tudo o que faz, inclui isso também, é para chamar a atenção. Você já deve ter visto nas redes sociais alguém postando tudo o que faz, né? O que é que Jesus diz? Aquilo que a mão direita faz, a esquerda nem sabe. Então você não tem que fazer nada para se mostrar. Você não tem que fazer absolutamente nada para se mostrar. Você não precisa que todos saibam e coloca na rádio e nas redes sociais o que você está fazendo. Você não precisa disso. Tem gente até que coloca oração tal, agora, e tira fotos e põe fotos e vai para o monte e tira selfie no monte orando. Gente, isso tudo é para se mostrar. E grava a oração. E não estou dizendo que todos façam para se mostrar, mas a maioria faz para se mostrar. E grava orando, e envia e posta para que todo mundo olhe e veja: nossa, que homem poderoso, que homem cheio de Deus. Eu quero ser como esse homem, eu quero ser como essa mulher. É essa a finalidade, é se mostrar, é se exibir, é fazer
algo bom com a finalidade, ou com a motivação, aliás, errada, buscando para si glórias, exaltação, buscando para si reconhecimento diante dos homens. É só para isso. Reconhecimento, querem reconhecimento, quer que alguém olhe e diga, olha, que homem de Deus, aí faz tudo para se mostrar. Se faz uma bondade para alguém, conta para Deus e o mundo, não é assim que usa, né? Todo mundo sabe. Se ora, todo mundo sabe. Se jejua, então, todo mundo sabe. Esse é o homem que jejua, eu oro tantas vezes, tal hora por dia, tantas horas, porque ninguém é mais cheio de Deus do que... Gente, isso não tem nada a ver. Isso não é o cristianismo. Isso é um homem e uma mulher querendo se mostrar, aparecer para os outros. É alguém perdendo o seu tempo. Tudo o que faz é motivado simplesmente para se mostrar. Nunca é por compaixão a alguém. Quando dá alguma coisa para alguém, não é por compaixão. Quando faz algo para alguém, não é por compaixão, não é por amor. É simplesmente para se mostrar, para atrair para si uma glória. É só para isso que fazem isso. Essa é a motivação dessas pessoas. Então é isso que os religiosos faziam. Mas no versículo 6 ao 12, Jesus vai falar que eles buscavam não só a atenção para si, pelo que eles faziam, mas eles buscavam também a exaltação, bajulação. Eles buscavam não só o reconhecimento, mas eles queriam ser tratados como se fossem o próprio Deus, reverenciados como se fossem o próprio Deus. É isso que esses homens queriam. Autoexaltação. Versículo 6, ele diz, do 6 ao 12, e gostam de ocupar o primeiro lugar nos banquetes. Gente, vê só se o que Jesus fala aqui, se a gente não conhece alguém assim. E gostam de ocupar o primeiro lugar nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas, e de serem saudados nas praças, e que os homens o chamam Rabi, Rabi. Porém, vós não queirais que vos chameis Rabi, porque um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, é o que está no céu. Nem sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, o Cristo. O maior dentre vós será o vosso servo. Mas qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E qualquer que se humilhe, será exaltado. Eles buscavam autopromoção. O que Jesus está falando aqui? E gostavam de ocupar o primeiro lugar nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas. Gente, eu não quero aqui cometer um erro contra ninguém, tá? Mas hoje, você chega em lugares e tem cadeiras especiais, diferentes, são diferenciadas, a começar pelo assento, tá? Poltronas, tá bom? Para quê? Para os líderes. Igual você vem para cá, você é o pastor tal, eu não estou citando ninguém, mas você identifica aí, tá? É o pastor tal? Não, pastor, o senhor? Não, tem um lugar ali reservado para o senhor, vai para lá, o senhor tem que sentar, o senhor não pode ficar aí não, rapaz. O senhor é um homem de Deus, é um homem cheio de Deus, o senhor não pode vir para cá, porque a gente tem um lugar reservado para o senhor tem que ficar aqui entre a elite. Então venha para cá, o senhor tem que ficar aqui, o senhor não pode ficar se misturando aí com o restante do povo não, venha para cá, tem um lugar aqui para o senhor bem guardadinho, tem uma cadeirinha aqui com seu nome, sentado aqui, o senhor fica aqui todo bonitinho, tá bom? E gostam de ocupar o primeiro lugar nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas. Quando você vê alguém brigando, disputando para ficar em um lugar em destaque, é religioso. É religioso. Ele já está falando tudo. Jesus diz, e gostam de ocupar o primeiro lugar nos banquetes. Quando eles chegavam num banquete em alguma coisa, a cadeira deles, ninguém senta nessa cadeira. Pelo amor de Deus, essa cadeira é do fulano. Não sentem aí, tá bom? Essa poltrona aí tem dono. É que é o rei que tem que sentar. Tá? A cadeira de Moisés, só eles sentam, só os mestres, tá? Ninguém senta aí, gente. Por favor, essa cadeira tem dono. Então é assim que acontece hoje em dia. É diferente de hoje? É diferente de hoje? É claro que não é diferente de hoje. E gostam de ocupar o primeiro lugar nos banquetes, sempre em destaque, acima dos outros, não é? É, isso aí, exatamente. Não podem sentar junto dos outros, né? Porque vão se contaminar, eu acho. Aí tem que ficar realmente num lugar assim em destaque, porque se sentar no meio da multidão, não dá, né? Porque vai ficar
vai se contaminar com os pecadores, não é? No versículo 7, Jesus diz que eles não só gostavam de ocupar o primeiro lugar nos banquetes, mas eles também gostavam de serem saudados nas praças, reverenciados, e que os homens chamassem eles de mestres, rabi, rabi. Quando aqueles homens passavam, eles gostavam que a multidão olhasse para eles e dissesse: mestre, olha o mestre passando, abram espaços porque o mestre está passando. Isso é pouca vergonha, né, irmãos? É uma pouca vergonha isso. O mestre está passando, gente. Vamos se curvar diante deles. Reconhecer, porque quem está passando é uma autoridade, não é? Ai, ai, ai. É diferente de hoje isso aqui? Isso aqui é diferente, será? No versículo 7? Hoje tem muitos que, se você não chamar pelo título dele, pelo cargo dele, pela função que ele desempenha, você está comprando briga. Que? Não. Pastor. Pastor. É pastor, tá ouvindo? Não, é evangelista. É apóstolo. Apóstolo, tá bom. É doutor. É bacharel. Que? É diácono, é diaconisa, é presbítero. É presbítero, tá ouvindo? Você me respeita. É pastor. É pastor fulano, é presbítero ciclano. Então o religioso ele sempre vai gostar de ser tratado pelo seu título, pelo cargo e pela função que ele ocupa. Não ouse chamar ele pelo nome, porque você vai ser rebelde, vai desrespeitar ele, não é? E é isso que acontece. Tem que chamar pelo título, tem que exaltar, tem que bajular mesmo, tem que colocar esse homem acima, tem que bajular mesmo e reconhecer pelo cargo que ele ocupa, na verdade, né? Versículo 8 ele diz assim: porém vós não querais que vos chameis rabi, porque um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Jesus está dizendo, vocês, né, cristãos verdadeiros, enquanto os religiosos gostam de ser saudados nas praças, ou nos banquetes, nas ceias, nas reuniões, aonde você topar ele, você tem que saudar ele, bater continência e dizer pastor, reverendo, bispo, presbítero e tal. Jesus disse, porém vocês não devem querer ser tratados assim pelo cargo de vocês. Porque um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Jesus não está proibindo que chame alguém assim. Mas o sentido, a proibição é de colocar alguém acima dos outros com esses cargos, com esses ofícios. O que Jesus está proibindo aqui é que alguém queira ser chamado assim para se mostrar, para se destacar, para aparecer como alguém que está acima dos outros só porque ocupa um cargo. E Jesus ele quebra isso aqui tudo. Jesus põe toda essa ideia nojenta por terra quando ele diz assim, porque um só é vosso mestre e todos vocês sois irmãos. Não importa o cargo que eu ocupo, tá? Não importa a minha formação, nada disso. Eu vou continuar sendo irmão dos outros. Eu vou continuar sendo seu irmão e você sendo meu irmão. Você pode ser bispo, você pode se considerar apóstolo, você pode ser o pastor, você pode ser quem for. Você vai continuar sendo meu irmão e eu vou continuar sendo seu irmão. E nós dois vamos continuar tendo o mesmo mestre, o mesmo Senhor, que é Jesus Cristo, tá? É isso que Jesus está dizendo. Todos vós sois irmãos. Vocês são irmãos dos outros. Parem de se tratar assim como se fossem melhor que os outros. Parem de querer aparecer. Parem de chamar para vocês o reconhecimento, porque vocês nada são, só são irmãos uns dos outros. Parem com essa bobagem toda. Versículo 9, ele diz, e a ninguém na terra chamei vosso Pai, porque um só é vosso Pai e é o que está nos céus. Mais uma vez, ele proibindo alguém de estar exaltando o outro. Ele é o meu Pai. Para exaltar esse homem, para mostrar, para colocar esse homem às alturas, e esse homem querendo aparecer, olha, me chame assim porque eu sou pessoa tal, eu sou fulano tal, eu sou importante. Não é nada, na verdade não é nada, é igual a todos nós, né? Igual a todos nós, é só carne que apodrece como todos nós. Versículo 10, nem sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, o Cristo. Veja que Jesus está o tempo todo rebatendo essa postura de querer atenção para si, de serem saudados, de ocupar o primeiro lugar. Ele está dizendo, parem com isso, isso é a religiosidade que faz isso, isso não tem nada a ver com cristianismo. Cristianismo não é essas coisas, não tem nada a ver com isso, vocês não estão entendendo o que é ser cristão de verdade. E note o versículo 12, o que é que ele diz? Veja só. O maior dentre vós será o vosso
servo. Na religião, o maior é aquele que está à mostra. Na religião, o maior tem que ser servido. É assim que funciona na religião. O maior, ele é o servo dos outros. O maior, ele é o senhor dos outros. Ele é aquele que vai ser servido. Então, conforme o cargo, o título que você ocupa, você então é servido, você tem que ser servido pelos outros. Não tem nenhum problema em servir, tá? É que esse serviço não tem que ser só feito pelos que estão abaixo, hierarquicamente, tá? Por alguém que está numa posição superior. Mas Jesus deixa claro quando ele diz o seguinte: o maior dentre vós será vosso servo. Na religiosidade é assim, o menor serve o maior. Com Cristo, não é o menor que serve o maior, é o maior que serve o menor, tá? Na religiosidade, o religioso, ele quer ser servido. Com Cristo, a pessoa, ela deseja servir os outros, tá? Ela serve, ela não quer ser servida. Ela quer servir, ela ama servir, ela ama ajudar, ela ama cuidar dos outros, ela não quer isso para ela quer se doar, tá? Quanto mais Deus alguém tem, mais ele quer servir. Quanto menos Deus alguém tem, mais ele quer ser servido. É assim que a gente identifica um religioso, um falso mestre, um fariseu, um escriba, um hipócrita. É assim que a gente reconhece. É que quanto mais Deus alguém tem, vamos colocar assim, mais ele quer servir os outros. Quanto mais vazio de Deus alguém é, mais ele quer ser servido pelos outros. É assim que funciona, tá bom? Pelo menos é o que o texto está dizendo aqui, né? Você está vendo aí. O maior dentre vós será o vosso servo. Você é o maior na sua igreja, na sua denominação, então sirva os outros. Você é o que ocupa a maior posição, o maior cargo, então sirva os outros. Pare de querer ser servido, tá bom? Versículo 12. Olha o que é que Jesus diz aqui, para arrebentar com a religiosidade. Mas qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Você que gosta de se exaltar, você que gosta de ocupar os primeiros lugares, você que gosta de ser destaque, você que gosta de ser cumprimentado, de ser reverenciado, de ser tratado com seu título, você, Jesus está dizendo aqui, mas qualquer que a si mesmo se exaltar, você vai ser humilhado, tá? Não é eu que estou falando, não. Se fosse eu, você poderia nem ter medo mesmo, você não tinha que dar nem atenção. Mas Jesus está falando, mas qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que ele diz? E qualquer que humilhe a si mesmo, será exaltado. Aquele que reconhece que é pequeno, que é igual aos outros, aquele que reconhece que ele não é melhor que ninguém, que ele é igual a todos os outros irmãos, que ele tem que servir, que ele tem que amar, que ele tem que ajudar. Aquele que reconhece que é pequeno, é esse que é grande. Veja a diferença. Na religiosidade, um religioso, ele acha que é grande pelo que ele ocupa. Então ele é maior. Com Cristo, o maior tem que ser o menor. Com Cristo é diferente, né? Você não quer ser servido, você quer servir. Com Cristo, você é grande quando é pequeno. É tudo ao contrário, gente. É tudo ao contrário. É isso que Jesus está falando. No versículo 13 é o versículo de número 36. Jesus ele vai falar, ele vai então pronunciar 8 ais contra os religiosos. E vai ser o nosso próximo vídeo, para não ficar muito comprido o nosso vídeo, né? E até mais fácil de entender. Gente, o que é que nós podemos aprender? Quais as lições que nós podemos tirar com esses 12 versículos? Quais as lições que nós podemos aprender com o que Jesus está falando aqui? Vamos aqui para as lições. Eu não estou pedindo para você examinar o outro, tá? O próximo. Mas que você examine a si mesmo. Será que você e eu, será que nós não temos essas características de um religioso? Será que nós não somos assim? Será que nós não estamos cumprindo todos os rituais do templo, da nossa denominação? Será que nós não participamos de todas as atividades, não faltamos nenhum ensaio, participamos de tudo o que é feito, mas sempre para nos mostrarmos, nunca por amor, nunca por Cristo? Será que nós não somos hipócritas em estar ensinando, mas não vivendo? Dando um testemunho dentro do templo e fora do templo outro? Demonstrando uma piedade que não temos, fingindo ter amor pelos outros, fingindo amar os outros, mas nós não amamos. Será que isso nos torna hipócritas? Pela frente cumprimentamos e abraçamos, por trás falamos mal, por trás nós apedrejamos a pessoa. Será que nós não estamos sendo hipócritas?
E aqui a atenção é para os líderes. Versículo 4, essa é outra lição. Será que você não está colocando um peso sobre o povo que Deus não colocou? Será que você não está colocando leis e ordens, criando doutrinas que não são bíblicas? Você está prejudicando aqueles que estão sob sua liderança. Você está matando essas pessoas pouco a pouco. Você está prejudicando, você está atrapalhando, você está sendo uma pedra de tropeço na vida dessas pessoas. Você que cria doutrinas que não têm fundamento bíblico, você que é abusivo, que é autoritário, você está sendo uma pedra de tropeço. Pare com isso. Você está dificultando mais do que já é a caminhada das pessoas. E o pior é que talvez você nem cumpra isso tudo. Cria um monte de regra, mas você mesmo não obedece. Cria um monte de doutrinas dizendo que é errado e tal, mas você não cobra de si, dos seus. Cobra dos outros, mas não cobra de si. Considera errado o que os outros fazem, mas não considera errado o que você faz. Ensinando doutrinas e ensinamentos que não têm fundamento bíblico. Ouvindo revelações demoníacas. Dando ouvido a espíritos enganadores, a homens enganadores que só querem dinheiro, na maioria das vezes. Ensinando o que não está na Bíblia. Guiando o povo por um caminho que não é o caminho de Deus. Levando o povo para seguir um caminho que Deus não está chamando a trilhá-lo. Cuidado. E será que você não está fazendo tudo o que faz só para se mostrar, só para ganhar elogio, para ouvir alguém dizendo que homem de Deus, que mulher de Deus, que homem de oração, que mulher de fé, que homem fiel a Deus? Será que não é para isso? Para que alguém, quando terminar a sua pregação, alguém diga, você pregou bonito, sabe? Você foi bem, você é um ótimo pregador, é eloquente, é cheio de Deus, fez o povo chorar. Essa bobagem toda. Ah, você é o melhor cantor, a sua voz é linda e perfeita. Eu não estou dizendo que seja errado você chegar e cumprimentar alguém e dizer, olha, você foi bem realmente. Que bom, Deus continue usando você, Deus continue não só usando, mas habitando dentro de você. Não é errado isso. Eu estou falando que errado é bajular mesmo. Desculpa a expressão, puxa saco. Tem muito isso. Puxa saco. Os líderes estão rodeados por essa turma. Bajuladores, que na verdade só querem mesmo estar ali próximos dele, ganhar fama pelos outros. Né? É só isso que querem. Puxa saco é isso. Não tem só no meio político não, tem no meio evangélico também. E tem outros que gostam realmente, né? Tem uns que amam essa turma aí. São iguais a eles, farinha do mesmo saco. Estão iguais. Será que você não está fazendo isso tudo só para se mostrar, homem e mulher? Subindo e descendo o monte para que todos vejam que você é um homem, uma mulher de Deus? Jejuando só para se mostrar, orando para se mostrar, pregando para se mostrar, cantando para se mostrar, fazendo todos os serviços, que embora sejam bons, mas está fazendo para se mostrar. E o pior é que trata essas coisas como se isso fosse o cristianismo. O cristianismo vai muito além de vir aos cultos, de cantar, de pregar, de gravar um vídeo para o YouTube. Vai muito além. De passar alguns minutos, como nós estamos aqui, de estudar para trazer esse vídeo, como eu estudei aqui. O cristianismo vai além disso, gente. Muito além disso. De estar lendo aqui e estar explicando. Vai muito além disso. Isso aqui não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. O cristianismo vai muito além disso. O cristianismo, na verdade, tem a ver com amor a Deus e amor ao próximo, com servir a todos, com ajudar, com perdoar, com cuidar, com amar, respeitar, tratar bem, viver o que prega, viver o que a palavra ensina. Isso é cristianismo. Vai muito além do que eu visto. Eu estou com uma blusa aqui que não dá para pregar com ela em muitos lugares, né? Porque não é fina, não é de grife, não é um terno, não estou sem gravata. Estou com uma blusa de uma escola, até fazendo uma propaganda aqui, né? Vocês estão entendendo como é que funciona a religiosidade? É assim. Você é classificado por sua roupa, pelo seu sapato, pelo seu título, pela sua formação acadêmica. Isso define quem é cheio de Deus. Quanto mais inteligente, mais cheio de Deus. Quanto mais bem vestido, mais cheio de Deus. Não é assim que funciona. Isso não é o cristianismo. Isso é só um homem sendo homem, egoísta, querendo chamar a atenção para si mesmo. Será que você não gosta de ocupar os primeiros lugares? Versículo 6 ao 12. Será que você não gosta de ser tratado como mestre? Ah, o pastor tal, fulano, o evangelista, o profeta, a profetisa, o revelador, né?
o revelador. O homem das visões, das revelações, o homem que fala em mistério. Será que você não está apegado a essas coisas? O cristianismo vai mais além que isso. Se você pensa ser um cristão só por causa dessas coisas, porque você gosta de se mostrar, você ensina, mas não vive, você gosta de chamar atenção para as pessoas, você gosta de ser cumprimentado pelo seu cargo e o título, e se alguém chamar pelo nome, briga. Se você pensa que isso é ser cristão, você está muito enganado. Você está muito enganado. Muito enganado mesmo. Você quer ser o maior? Sirva. Você é o maior em cargo na sua denominação, na sua congregação? Então sirva os outros. Não queira ser servido por eles, sirva você primeiro, tá bom? É isso que ensina esses versículos, tá? No próximo vídeo nós vamos estar continuando do versículo 13 ao versículo 36. Não é uma pregação, isso aqui é só uma conversa sobre a Bíblia. Nós estamos apenas comentando os textos aqui e analisando as características de um falso profeta, de um hipócrita, né? De um fariseu. E o propósito do vídeo é que você e eu, nós venhamos refletir. Será que nós não estamos nos tornando iguais? Será que nós não estamos sendo assim também, agindo dessa forma? Então pense bem em você. Se você se encaixou em alguma dessas características, tire ela da sua vida, porque não são boas. Exceto quando Jesus disse, sirva os outros. Você quer ser o maior, seja o menor. Isso você deve fazer. E evite bajulação. Não chame atenção para si. Toda a atenção tem que ser para Cristo. Ele que tem que ser visto em você e não você o seu potencial. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.